Olá, boa tarde, tudo bem? Bom, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei exatamente o horário que você vai estar assistindo esse estudo, né? Agora é a live, agora estamos ao vivo e tá chovendo muito lá fora, mas eu orei para Deus para que a gente consiga terminar o estudo sem nenhum problema de raio, porque tá dando muito raio, chuvas aqui, a Defesa Civil avisando, olha, tempestade à vista, mas nós estamos aqui, pela graça de Deus. Hoje nós vamos estar estudando o final da profecia, mas ainda ficamos num estudo para desenvolvermos sobre a questão do exército de Cristo, tá? Deixa eu só testar o meu sinal com você aqui. Tá bem, tá final, o áudio tá bom, tá bom? Tá lá. Então, hoje a Armagedon, o cercamento do Rio Eufrates, que é aliás, uma das primeiras frases do versículo, né, do estudo, mas a gente está desvendando agora e você vai ver como a Bíblia ela vai encaixando os assuntos assim, e não tem mais ou menos nem por acaso, tá? Deixa eu só fechar essa janela aqui. Para diminuir um pouquinho o barulho. Vamos lá. Então, hoje será um estudo muito importante, esses dois detalhes, o secamento do Rio Eufrates e os reis do Oriente. E semana passada nós falamos sobre os reis da terra, tá bom? Vamos fazer uma oração, pedir a presença de Deus aqui para que a gente possa fazer esse estudo. Oremos. Bondoso Deus e Pai que está nos céus, muito obrigado, porque o Senhor nos dá a oportunidade de estudarmos e aprendermos a Tua palavra. Agora eu te peço, Senhor, por favor, que esteja com cada família aqui reunida, com cada pessoa, que o seu lar possa estar sendo abençoado com a Tua presença. Te peço também, ó Deus, que qualquer coisa que possa atrapalhar a nossa concentração, a nossa comunhão contigo agora possa ficar de lado e não nos atrapalhar realmente. Dá-nos a tua graça nesse momento, te peço por Jesus, amém. Ok, então nós vamos estudar essa parte da profecia que eu vejo muito importante. Para isso eu vou puxar aqui, vai ficar pequenininho aqui, Armagedon, a última profecia, o secamento do rio Eufrates e os reis do Oriente, tá bom? Então vamos seguir em frente aqui. Deixa só vendo aqui um detalhezinho aqui. Pronto. Uma recapitulação, tá? Só dar uma olhadinha aqui na recapitulação. Nós aprendemos no primeiro estudo sobre a questão das interpretações, que o método em que você interpreta as escrituras vai fazer diferença, inclusive interferindo aí na sua vida eterna, se você não souber um método correto para os nossos dias. Lógico que Deus é tão bondoso que Ele julga as pessoas de acordo com a luz que elas recebem, mas nós vimos uma história no mundo, por que tantas pessoas interpretam diferente, e quando começou e tudo mais. Se você quer ter mais informação, volta lá no nosso primeiro estudo, que tem ali um passo a passo do método de interpretação que vai nos levar aos braços de Deus e não a um exército errado. Depois nós vimos que existem várias teorias para a palavra Armagedon, do que significa realmente o Armagedon dentro do conceito que o mundo traz, mas principalmente a questão do Armagedon em relação às teorias que envolvem a parte do cristianismo, como por exemplo o arrebatamento secreto. Qual que é a implicação de você ter uma interpretação dessa forma que levam a um erro, inclusive o erro de achar que as pessoas têm uma segunda chance. E lógico, a questão da volta de Cristo sendo colocada de uma maneira diferente e fora do contexto, tá? Depois nós vamos ver, existe um local chamado Armagedon, e descobrimos que existe esse local. Que existe um local na Terra chamado Armagedon, que está lá a 88 quilômetros ao noroeste de Jerusalém, um vale de 32 por 34 quilômetros, e que ali ocorreram várias batalhas, ocorreram muitas guerras ali,
E dentro da profecia, nós interpretamos a palavra, e interpretamos a palavra Armagedon, que é uma transliteração do Megido, lido em árabe, mas a passagem bíblica manda, lá no Apocalipse, manda, nós lemos em hebraico, e aí descobrimos que em hebraico a palavra monte é Har, e depois descobrimos que a palavra Megido, transliterado em hebraico, na língua hebraica, chegou para Megidon. Aí você junta as duas palavras, você tem Har, Megidon. O que lá no tempo agora do apóstolo João já ficou como Armagedon, ficou uma transliteração Armagedon, mas vimos a origem da palavra é que existe um local chamado Armagedon. E aí a grande interpretação peraí, essa batalha vai ser literal naquele vale de 32 por 34? Aí nós estudamos que a Armagedon não pode ser uma batalha regional, não pode ser literal ali, pode até haver batalhas ali, mas o simbolismo é outro, e que o próprio Jesus nos deu a interpretação sobre o que é o Vale do Armagedon, e que aqueles que estão no Vale do Armagedon estão em dificuldade, porque estão no Vale da Perdição. E que o trabalho do cristão é trazer as pessoas que estão no Vale do Armagedon para o Vale do Monte Inicial. Tá? Nós vimos que a profecia nos dá um alerta que vai haver uma batalha, porque os 3 espíritos imundos que está em Apocalipse, eles saem reunindo os reis da terra para uma grande batalha, e nós descobrimos quem são os reis da terra a partir da interpretação bíblica. Então, nós sabemos que vai haver uma batalha, sabemos que o mundo, de acordo com Cristo mesmo fala, quando a gente compara Joel, onde nós descobrimos o vale do Armagedon, o vale de Josafá, Joel fala sobre o acerto de conta, ele mostra searas maduras. Em Apocalipse 14, vem lá, lança a foice, porque já está madura a seara da terra. Aí Jesus vai e fala, olha, a seara é a terra, e a colheita é o fim do mundo. Então, descobrimos esse detalhe importantíssimo. Deixa eu só ver um detalhe que estão chegando. Estão mandando mensagem, e eu deixo mandar uma mensagem, ver a mensagem que está chegando aqui. Bom, está aqui. Vamos lá. Esses espíritos imundos, então, vão ao encontro dos reis da terra de todo para congregar para a batalha. Quem são os reis da terra? São os poderes que estão no mundo, são os governos que estão no mundo, que estarão se unindo à besta do Apocalipse. E, aliás, um detalhe interessante: quem são os reis da terra? São esses poderes. Aí interpretamos na outra semana que a besta é o poder romano, e o falso profeta é o protestantismo, que veio com uma mensagem muito importante e que acabou se desviando, e que o dragão, na Bíblia, é identificado claramente como sendo um Satanás. Isso foi na lição passada, e eu convido você a retornar à lição da semana passada, para que você tenha isso passo a passo, quem é a besta, quem é o falso profeta, quem é o dragão. Você vai ver dentro desse contexto histórico, dentro desse contexto bíblico, você vai ver a indicação desses 3 espíritos imundos. Nota, você tem em Joel 3 reis que vieram lutar contra o povo de Deus e que foram desbaratados pelo poder de Deus e não nenhum exército. Aí agora você tem um paralelo disso, você tem Apocalipse 16, 3 espíritos imundos que arregimentam um exército para atacar o povo de Deus. Aí a pergunta é, o fim será o mesmo? É Deus que vai intervir? É Deus que vai tomar providência? Tá? Esses 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, a própria Bíblia nos dá, são espíritos demônios. E um parênteses aqui, parênteses muito importante. Eu me lembro que o professor, pastor José Carlos Ramos, ele participando do Armagedon, ele falou uma frase que nunca deixou a minha mente. Ele fala assim, o seguinte, né? Satanás utiliza instrumentalidades humanas para levar adiante a sua obra. Então, o dragão, Satanás,
está por trás desse movimento que termina ali no Armagedon. Ele que está regimentando o exército para atacar o povo de Deus. Esse é o ponto, é ele que está ali. Mas ele usa instrumentos humanos. Então está usando a besta, que é o poder romano, que vai se colocar diante da terra como o único segmento religioso. Ah, mas como isso? As demais religiões, elas não perdem a sua identidade, mas elas seguirão a ordenação que vem de Roma. Esse é o detalhe. E você, mas isso é possível? Na próxima lição nós vamos estudar sobre as armas do dragão e vamos estudar sobre esse assunto. E aí, quando estudarmos sobre esse assunto, você vai ver que não só é possível, como tecnicamente aquilo que você chama de ecumenismo já ocorreu. Mas isso é a próxima lição, tá bom? Então Satanás está por trás. Ele vai reunir esses reis da terra, e Satanás tem uma dupla identidade ali, porque Satanás está intimamente ligado com o espiritismo. Então você tem ali 3 vertentes religiosas. Você tem aqui, no caso, a besta, representando o poder romano. Você tem o falso profeta, representando os segmentos da reforma que acabaram se desviando. E você tem o segmento do espiritismo espalhado no mundo, tá? Espalhado no mundo através de várias religiões que vão se unir para atacar o povo de Deus. Nós identificamos isso. Agora a gente tem que identificar na profecia esses detalhes. Por exemplo, o que é o rio Eufrates? O que é o secamento do Eufrates? Que está lá no começo da profecia. Quem são os reis do Oriente, que também é citado? Olha, prepara um caminho. Olha, os reis do Oriente. Quem são esses reis do Oriente? Será que são os árabes? Será que são aquele povo do Oriente? Como vai ser a batalha? A batalha nós vamos ter. Já está anunciado. Vai haver uma batalha, porque esses espíritos imundos estão reunindo os governos da terra, não é só cristão. Não é só cristão. Estão reunindo os governos para atacar o povo de Deus. Quem vai para a batalha? Você vai para a batalha? Eu vou para a batalha? Quem vai para a batalha? E quem são os cavalos brancos, que é citado também na profecia. É muito interessante sobre isso, tá? Então agora vamos ler a profecia. E o 6º anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates. E a sua taça, e a sua água secou-se para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Então agora é um detalhe importante, porque daí você está interpretando profecias. Você tem que procurar na Bíblia a interpretação dos seus sinais. Então, Apocalipse 16, ele abre falando sobre essa questão. Os anjos saem, 7 anjos saem, derramando as suas taças com as 7 últimas pragas. Detalhe importante: quando esses anjos saem, ele já está fechada o tempo da graça. A porta da graça, onde as pessoas poderiam se converter e tudo mais, ela encerrou-se. Porque aqueles que já se decidiram a estar ao lado de Cristo, decidiram. Aqueles que se decidiram fazer guerra contra Deus, estão fazendo a guerra e vão fazer a guerra e vão continuar nessa batalha. Então agora Deus libera os 7 anjos. Se você lembrar, Apocalipse 7 tem 4 anjos, que não são esses aqui, são 4 anjos segurando o tempo. E aí é o erro de interpretação que está acontecendo. No método de interpretação futurista e literalista, eles estão colocando que 4 anjos maus vão sair para destruir a terra. E a interpretação não é essa. Deus está segurando esses 4 anjos e fala: não façam nada enquanto não assinalarmos, enquanto nós não selarmos os filhos de Deus. Terminou isso. No próprio capítulo 7, depois na sequência, você vai ver que está liberado, Jesus voltará. Mas aí é um detalhe interessante, você vem vendo a sequência, Deus vai nos mostrando, Jesus vai nos falando: olha, vai acontecer isso, aí chega no Armagedon. Tá? E agora, nós estamos aqui na 6ª praga.
Não é meu foco falar de cada praga, certo? Mas nós vamos falar um pouquinho sobre elas rapidamente até chegarmos nos exércitos se preparam. São dois exércitos. Você tem o exército do inimigo se preparando e tem o exército de Cristo. Também está se preparando. Também estará passando por esse momento. E aí, então, você tem esse enigma, que é o secamento do rio Eufrates. Aí, dentro do literalismo, eles estão pregando que o rio Eufrates está secando, literalmente. Tá? Agora, veja o seguinte, interpretação. No Velho Testamento, o rio Eufrates determinava os limites de Israel. Era o que fazia ali os limites. Ao norte de Eufrates viviam os inimigos de Israel que, vez por vez, invadiam a Palestina. Os profetas descreviam esses inimigos que viviam além do Eufrates como se fosse um transbordamento do rio Eufrates. Isso está em Isaías 8, 7 a 8. Em um contexto imediato entre Judá e a Síria. Então, em detalhe, diz o seguinte: eis que o Senhor fará vir sobre eles as águas do rio Eufrates, fortes e impetuosas, isto é, o rei da Síria. Com toda a sua glória, subirá sobre todos os seus leitos e transbordará por todas as suas ribanceiras. Então, veja, o que eu já falei outras vezes, você não pode pegar um simples texto e falar, é isso aqui. Tem que ter textos e contextos. Então, o que é o transbordamento do rio Eufrates? O que é o secamento do rio Eufrates? Precisamos interpretar aqui que Eufrates é o símbolo dos inimigos do povo de Deus. Então, o Eufrates é símbolo dos inimigos do povo de Deus. Isaías 8 nos dá esse contexto. Então, você tem que buscar. Águas, Eufrates, inimigo do povo de Deus. É em profecia. E o Eufrates não representa o inimigo que está parado, ele está se movimentando. Ele não é neutro, ele está transbordando. Ele está intrometendo, ele está atacando, ele está vindo para cima do povo de Deus. E Isaías nos dá, no capítulo 8, nos dá essa interpretação. E aí nós vamos ler o seguinte, mas como que é isso, Fernando? Vamos lá. A própria Bíblia, ela vai nos dar a interpretação. E veio um dos 7 anjos que tinha 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, vou te mostrar a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. João está vendo agora aquela visão e está espantado, porque a igreja pura que ele viu lá no passado agora está unida com o dragão. A igreja que estava sendo perseguida pelo dragão e teve que fugir, agora ela está com o dragão assentada na besta. E ainda diz: com a qual se prostituíram os reis da terra, os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então nós vemos que aqui, essa Babilônia espiritual, não é a Babilônia física, ela vai embriagar os povos da terra. E ela está assentada sobre muitas águas. O que quer dizer muitas águas? Opa! Não entrou ali certinho. Mas as águas que vistes, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e língua. Eu tirei um pouco fora da posição, ficou ali atrás, mas a própria Bíblia nos dá a interpretação disso tudo. Essa besta está assentada sobre muitos povos, nações, tribos e línguas. Ela coordena, ela tem o apoio dessas nações, tribos e línguas. E o que ela está fazendo? O objetivo de Satanás é destruir todos os observadores do sábado, aqueles fiéis, os que são fiéis a Deus. E veja só o que Ellen White escreve. Diz o grande enganador: nossa principal preocupação é silenciar essa seita de observadores do sábado. E finalmente teremos uma lei para exterminar a todos que não se submeterem à nossa autoridade. Eu vou puxar para mim aqui. Tu te lembra de Esther? E chegou um momento que os inimigos de Esther, o inimigo do povo judeu, prepararam uma armadilha para que o povo fosse destruído. Lembra disso? E foi colocada uma data, uma lei. Veja, interessante. Lá no livro de Esther foi marcada uma data. Para quê? Para que
pudessem eliminar aquele povo. Semelhantemente, nós teremos também leis que vão fazer com que haja uma liberdade para perseguir o povo de Deus, porque eles estão atrapalhando o mundo na visão deles. Voltando aqui, a igreja remanescente, Ellen White ainda, terá de passar por grande prova e aflição. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus sentirão a ira do dragão e de suas hostes. Satanás reputa por súditos os seus habitantes do mundo. Adquiriu domínio sobre as igrejas apóstatas, mas eis que um pequeno grupo que resiste à sua supremacia. Se ele os pudesse desraigar da terra completo, seria o seu triunfo. E como influenciava nas nações pagãs para destruir Israel, assim, num próximo futuro, ele incitará as maléficas potências terrestres para destruir o povo de Deus. Então, como ele fará isso? Como Satanás vai fazer isso? Bom, primeiro que se fizesse uma imagem da besta. Nós temos que estudar o que é essa imagem da besta. E aí é o detalhe, o que é a imagem da besta? Veja lá. Nós temos duas bestas apresentadas em Apocalipse e se unem nas suas atividades, no seu combate ao povo de Deus. E a segunda besta é o poder civil, militar, que nós identificamos como sendo os Estados Unidos. A primeira besta, nós identificamos no estudo anterior quem que são os reis da terra, qual a influência que tem, nós identificamos nos estudos anteriores. A primeira besta de Apocalipse, ela é o poder romano, ela é a Igreja Católica, Apostólica Católica Romana. Não por causa de um item, uma característica, são várias características que demonstram que esse poder, que se afastou dos caminhos ao qual Deus ordenou, e acabou adotando práticas pagãs, esse poder se levantará, esse poder que foi ferido de morte, de acordo com Apocalipse 13, e nós vimos que esse poder perseguiria o povo de Deus durante 1260 anos. Vimos que esse poder, em 538, oficialmente ele começou o seu reinado, e durante 1260 anos ele reinou livre sobre o povo, perseguindo aqueles que não aceitavam a sua maneira ou a sua maneira de reinar, os seus pensamentos, tudo mais. Ele perseguiu aqueles, e que terminou essa perseguição terminou lá em 1798, quando o general Berthier entrou em Roma, prendeu o Papa, e aí as nações se viram assim livres da influência da Igreja Romana, influência do papado sobre as suas decisões. O Estado e a religião se dividiram, não foram mais um só. Mas essa ferida, que foi em 1798, ela foi imposta, ela seria curada. A própria Apocalipse nos fala que isso, ela seria curada. E ela vem se curando ao longo dos anos, começando ali pelo reestabelecimento da sua posição perante o mundo como um chefe de Estado, dado no acordo, no Tratado de Latrão, em 1929, onde Mussolini deu a área do Vaticano ao Papa, e a partir dali começou um movimento em que houve um crescente do reconhecimento do mundo sobre aquela figura papal como sendo o líder da igreja, e uma igreja que detém praticamente 50% de todo o planeta. Um pouquinho menos, vamos lá, se você pegar tudo, são quase 3 bilhões, alguns já cresceu um pouquinho mais, né? São quase 3 bilhões de cristãos no mundo. Né? E a Igreja Católica é predominantemente, dentro do ramo cristão, a maior igreja.
e se você unir com as demais religiões, iniciou lá atrás com o protestantismo, e aí os protestantes que combatiam, aí porque se tornaram falsos profetas, combatiam, acabaram agregando os próprios conceitos da Igreja Católica, e agora há um acordo. No próximo estudo, sábado que vem, nós vamos mostrar esse acordo. O que você ouve sobre ecumenismo já aconteceu. Tá? E aí, essa união lá. E você tem os Estados Unidos, que falava como um cordeiro, se apresentava como um cordeiro, até o simbolismo dos 2 chifres, tudo mais, tem tudo a ver com a questão dos Estados Unidos. E volto a falar, você não faz uma interpretação profética em cima de uma passagem bíblica. Deus foi sábio ao extremo, em que você consegue, através de várias características, identificar quem que é a figura. E a figura aqui é o poder e não a pessoa. Entenda. Quando se fala sobre besta, não está se falando de uma pessoa. Aí, no dispensacionalismo e futurismo, eles colocam que essa besta é um homem no futuro. E não é o poder que ela representa. Tá? Então, por isso que é o perigo. E você ter a maneira errada de interpretar. E a segunda besta, então, ela que é os Estados Unidos, através de imposição e leis, porque ele começa falando como cordeiro e fala lá como dragão, e ó, a ordem é essa, e por acaso você não está vendo os Estados Unidos dizendo para o mundo, eu sou o xerife do mundo. Tá vendo? É o crescente. E ele diz o seguinte, faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu, à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com os sinais que lhe for permitido fazer na presença da besta, da primeira besta, tá? Dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que tinha a ferida de espada, mas agora vivia. Apocalipse. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse. Mas tá bom, o que é isso? É uma imagem, então? Vai fazer uma estátua? Não. Essa versão da estátua real, cara, isso aí é literalismo. Isso aí é dispensacionalismo, é futurismo, é o desvio da maneira de interpretar a palavra de Deus. Por isso que muitos estão esperando uma estátua com 666. Por isso que muitos esperam que vai ser gravado na testa o 666. 666 tem a ver com a questão do selo de Deus e a marca da besta. Esse é um outro estudo também, não dá para passar tudo de uma vez só. Mas só para você ficar bem ciente, o selo de Deus explícito na Bíblia e nos apresentado lá em Apocalipse 7, que os anjos estão segurando o tempo do fim, é isso que eles representam, até que sejam selados os filhos de Deus, o selo de Deus é a guarda do sábado. E a marca da besta, que tem Apocalipse 13, que ela tanto faz, ela pode ser na testa, através de muitos que compreendem ser um dia que Deus não declarou, ser o selo de Deus ali, a marca da besta, ou então na mão, através da subjugação. Tá? Mas como é que se faz isso? Como é que você leva o mundo a fazer aquilo que está errado? E fizesse tudo isso que a segunda besta está fazendo, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta, tu está vendo aqui que esse contexto da batalha, dos espíritos imundos, a questão da união das duas bestas, tu está vendo que eles estão levando a quê? Eles vão levar a perseguição e morte. Apocalipse 13, de 13 a 15, termina com: se fizesse que fossem mortos todos que não adorassem a imagem da besta. Qual que é a imagem da besta? A imagem da besta é você adorar tudo que ela representava antes, o poder que a Igreja Católica tinha no passado de determinar leis e tudo mais. A imagem da besta, a imagem, não o selo, nem a marca da besta. A imagem da besta é um sistema de leis que traz para a Igreja Católica a mesma influência que teve no passado, a ponto de decretar leis
que vão fazer com que o povo de Deus seja perseguido. E quando é que a ferida mortal vai ser curada? Porque a palavra de Deus diz que ela foi ferida de morte e foi curada. Ela foi ferida de morte em 1798. Ela perdeu o seu poder. Agora ela vem resgatando. Quando é que a ferida mortal vai ser curada completamente? É assunto do próximo estudo. Mas vou dar um spoiler para você. Qual é o maior símbolo que identifica a Igreja Católica no mundo? Qual é o maior símbolo? É isso que acontecerá. A imagem da besta vai ser através de leis. Agora lembra do tempo de Esther? Houve uma lei. Olha, destrua. Houve a lei que não pode ser mudada. Nem o próprio rei, imperador, podia mudar a lei que ele escreveu, não podia mudar. Lembra-se? Mas Deus proveu o livramento. Então aí já começa a dar para você a interpretação. Agora, o que é o secamento do rio Eufrates? Isso está na profecia. Ele vai secar-se literalmente? Não. Vamos interpretar agora. Aqui no Apocalipse 16, onde você tem os 7 anjos derramando a sua taça, agora a gente volta a uma. Nós estamos falando do Armagedon, mas profeticamente agora, analisando, vamos voltar a uma. No quinto anjo, o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e eles mordiam as suas línguas de dor, e por causa das suas dores, e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus do céu, e não se arrependeram das suas obras. Então você vem numa sequência das 7 pragas. Quando chega na quinta, o exército do inimigo que já está sofrendo a ação das pragas, porque as pragas cairão sobre quem? Sobre os que têm a marca da besta. É por isso que Apocalipse 14 fala para nós, no terceiro anjo, a mensagem do terceiro anjo: não aceita a marca da besta, ou você vai receber também todo o castigo que é dado a eles. Não faça. No quinto anjo, escurecimento do trono da besta. E o que acontece quando eles estão prontos para atacar o povo de Deus? Eles já estão liberados com a data, pode exterminar, pode matar. O que acontece quando cai, então, sobre o trono da besta e torna-se tenebroso? Tá? Na quinta praga, todo o reino de Babilônia é envolto em trevas, assim como aconteceu no Egito, quando Israel estava prestes a ser liberado. Você pegar as 10 pragas do Egito, cada uma delas tinha um significado. Quando Israel estava prestes a ter libertação, houve escurecimento. Eles não conseguiam ver nada. Agora, Deus vai fazer um escurecimento sobre a Babilônia, sobre o trono da besta. Tá? E aí, aqueles que procuravam matar o remanescente, pensando ser esta a vontade de Deus, vêm subitamente lutando contra Deus. Mas não há arrependimento. Por que não há arrependimento? Porque eles falam: blasfemaram do Deus do céu e não se arrependeram por suas obras. Apocalipse 16, 10 a 11. E o que acontece quando as trevas envolvem os exércitos de Babilônia? O que acontece? Há uma revolta e Babilônia, a Babilônia de Apocalipse 17, a Babilônia espiritual cai. Detalhe. Um detalhe importante. Você tem acontecimentos no Antigo Testamento que nos servem de figura, de exemplo do que vai acontecer no Novo Testamento. Tu te lembra da queda da Babilônia real, da Babilônia física? Quando Deus, muito antes do nascimento de Ciro, falou: eis meu servo Ciro. E aí Ciro chegou com os exércitos diante dos muros de Babilônia. E ele, para entrar em Babilônia, que era inexpugnável, as muralhas passavam carruagens lá em cima. Ele, para adentrar em Babilônia, o que ele teve que fazer? Ele desviou o trajeto do rio e o exército dele entrou dentro de Babilônia pelo leito do rio, e eles destruíram Babilônia, mataram
o rei e tomaram conta de Babilônia. O primeiro secamento do rio Eufrates foi literal. Foi literal. A Babilônia era a Babilônia literal. Agora, Apocalipse 17 e na sequência 18 nos mostra que haverá uma Babilônia espiritual. Mistério. Escrito na testa daquela prostituta sentada sobre a besta sobre muitas águas. Mistério, a grande Babilônia. Por que a grande Babilônia? Porque a Babilônia aqui agora é uma confederação de teologias, de religiões, sob a direção da prostituta. A grande igreja que se prostituiu com reis da terra. A Babilônia não é uma igreja. A Babilônia é uma confederação de igrejas espúrias que se desviaram, mas que está sob a direção da grande meretriz e que é identificada na Bíblia como sendo a igreja romana, que vai ditar as normas. Nosso próximo estudo eu vou te mostrar isso de maneira tão clara que você falar, é mesmo. Veja, então, quando essa Babilônia espiritual, comandada por uma igreja que está à frente, um poder, quando ela decretar a morte aos filhos de Deus, será marcado o dia, está marcado o dia como foi lá no passado, vamos marcar, vai morrer. Quando os exércitos de Babilônia estão para botar a mão dos filhos de Deus, Fernando, eles vão matar os filhos, até o derramamento da primeira praga, úlceras malignas, só para dar um toque com você. Até anterior a isso, os filhos de Deus vão passar por perseguição, vão passar por toda aquela angústia, vão passar por tudo isso. Mas após o decreto, caiu a primeira terra, pode sair os 7 anjos, não vai morrer nenhum filho de Deus mais. Não vai morrer. Por que, Fernando? Porque agora os que sobraram, os que estão ali, são protegidos de Deus e Satanás não os terá como troféus. Porque agora, se eles morressem, seria um troféu na mão de Satanás. Né? Ó, eu matei, é um troféu, mas não tem mais nenhum significado, porque antes até a morte dos filhos de Deus vão servir de estímulo para trazer mais pessoas ao conhecimento da verdade. Estarão pregando. E quando então Babilônia está para botar as mãos nos filhos de Deus, acontece o escurecimento do trono da besta e eles se pegam, peraí, nós estamos batalhando contra Deus. Mas não se arrependem, porque você se lembra que o Espírito Santo, que faz com que as pessoas se arrependam, reconheçam o pecado, não estará mais agindo no coração deles, porque eles abandonaram, eles escolheram a sua posição. Deus quer que todos se salvem, mas a pessoa decide, não quero, não quer. Não é que eles estavam enganados a ponto de serem justificados por isso. Eles foram enganados pela besta e os seus aliados, mas foram enganados e não se arrependem. E aí eles começam então a uma grande guerra entre eles. Há uma batalha entre eles. Eles vão em cima dos seus líderes religiosos. Um detalhe importante, lá no Velho Testamento, quando uma prostituta era pega no seu delito, ela era apedrejada. Mas se essa prostituta ela fosse quem fornica, né? Ela era, por exemplo, filha de sacerdote, ela era queimada. Então agora o povo, quando eles percebem que eles estão no exército errado, eles vão agora para cima da Babilônia, vão para cima dos seus líderes. E eles vão sem clemência nenhuma, eles vão perseguir, matar
os seus líderes e há uma guerra entre eles. E aí, a grande guerra armada será entre os próprios agressores. Você se lembra de Josafá? Tu entendeu agora porque lá atrás você encontrou o vale de Josafá? 3 reis vinham atacar o povo de Deus. E Deus falou, fiquem parados, porque o livramento é meu. E eles foram desbaratados, eles se destruíram. É a mesma coisa. Lembre-se da batalha, naquela batalha de Josafá. E é esse o livramento que Deus quer trazer ao seu povo. Nós não vamos sair batalhando com armas em mão contra aqueles agressores. É Deus que nos justifica. Assim como no exemplo do passado, o exército de Satanás guerreará entre si. E este é o derramamento de sangue que ocorrerá no Armagedon. Rio Eufrates, 3 reis vieram atacar Israel. E Josafá orou a Deus para que Deus desse o livramento. 3 espíritos imundos contra Israel. Esse é o secamento do Rio Eufrates. Esse povo descobre que está no exército errado. E agora eles se destroem. A guerra entre eles. E o povo de Deus está aguardando o sinal lá nos céus. Quando o momento mais tênue, o momento mais tenebroso da história desse mundo, quando o mundo está para atacar e destruir os filhos de Deus, eles verão lá no céu uma nuvem e vai aumentando. E agora Jesus está voltando. O Armagedon termina com a volta de Jesus. A 7ª taça é a taça que traz a chuva de pedras do peso de um talento, mas que abre alas para a volta de Jesus. Agora, o que acontece com o povo de Deus um pouco antes do Armagedon? Lá em Joel diz que eles iriam pregar a mensagem. Eles recebem o Espírito Santo, que está para nós prefigurado no Apocalipse 18, o grande anjo que vem e encheu a terra. Deus faz 2 coisas. Primeiro, dá autoridade para pregar Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. Eu estudei as 3 mensagens angélicas de ponta a ponta. E veja, eu estudei várias religiões para saber quem pode pregar isso. E não encontrei outra igreja que tenha autoridade para pregar isso. As 3 mensagens angélicas. A primeira mensagem, temei a Deus e dá-lhe glória. Prega o Evangelho. Temei aquele que fez os céus, a terra, o mar, todas as coisas. E a todos os povos. Todos os povos. Toda nação, tribo, língua e povo. Segunda mensagem. A grande Babilônia caiu. Caiu a grande Babilônia. A Babilônia que tem dado a beber do vinho da prostituição. Ela caiu. Como que ela caiu? Isso, dessa forma. A queda de Babilônia será porque os que pertencem à Babilônia vão se ver no erro. Sem arrependimento, vão se matar. E para isso você tem a terceira mensagem, que é a mais pesada e a mais importante, e que eu quero falar também no próximo estudo. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber a sua marca na mão e na testa, o tal também beberá o vinho da cólera de Deus. Então é importantíssimo saber sobre isso. É importantíssimo saber sobre isso. Então entender o que é o secamento do Rio Eufrates não é literal. A derrubada da Babilônia não é a Babilônia real, que nem existe mais. A Babilônia é espiritual. E o derramamento do Rio Eufrates é quando Deus elimina o seu povo, as águas, elimina as águas. E eles lutam entre si. Seguindo. Deixa eu ativar aqui. Seguindo. Essa parte é muito importante. Para que se preparasse o caminho dos reis que vêm do Oriente. Agora, quem são os reis do Oriente?
Então, os árabes são aquele povo do Oriente. Quem são os reis do Oriente? Porque tudo isso aconteceu, secou o rio Eufrates, preparando o caminho que vem do Oriente. Quer dizer, a Babilônia entrou em guerra consigo, Jesus está voltando. Quem são os reis do Oriente? Veja uma coisa interessante. Eu vou trazer essa alegoria para você aqui. Ouça. Ah, não vai ouvir porque eu não liguei. Então tá bom. Alguém já ouviu aí do Rin Tin Tin? Já ouviu do Rin Tin Tin? Já assistiu alguma vez? Talvez a maioria não, mas já ouviu falar do Rin Tin Tin? Eu vou explicar para você, você vai entender. Tá? Ah, tinha o toquezinho, eu gostava do toquezinho. Mas não consegui colocar. Então, se eu voltar aqui, deixa eu ativar esse lado aqui, só que eu quero que você ouça isso aqui. Já assistiu alguma vez? Talvez a maioria não, mas já ouviu falar do Rin Tin Tin? Eu vou explicar para você, você vai entender. Não vai, não. As Aventuras de Rin Tin Tin. Já tocou a musiquinha assim. Com o pequeno Cabo Rusty. Vamos lá, deixa eu ativar esse lado. Vamos lá, do Rin Tin Tin. Bom, eu assisti Rin Tin Tin quando era criança. Tocou, tá tocando embaixo. Rin Tin Tin. Tá bom. Rin Tin Tin, eu vou explicar para você entender o que vai acontecer. Vamos lá. O Rin Tin Tin era uma série em que tinha lá o Cabo Rusty, que era um menino, mais o tenente, mais o sargento, lá, e eles estavam no Forte Apache, lá no meio do deserto. E eles saíam, a cavalaria saía, andava 3, 4, 5 dias no deserto, para explorar o deserto, onde estava cheio de índio. E aí, depois de 6 dias andando no deserto, eles eram atacados pelos índios. Fernando, o que tem a ver com isso? Eu explico, calma. Eles eram atacados pelos índios. Aí eles botavam os carroções em círculo e ficavam atirando contra os índios ficavam rodando em volta e atirando neles também. E aí é interessante a cena que o índio que caiu baleado um pouquinho antes está correndo de novo no cavalo, é assim, porque não tinha muito figurante. Então eles ficavam rodando em volta e o pessoal atirando. Mas chega um momento em que acaba a bala, está acabando as balas. E eles começam a falar com o outro, nós vamos morrer, está acabando as balas. E aí o tenente chega e fala para o Rin Tin Tin, que é o cachorro. Rin Tin, sai correndo, vai até o Forte Apache e chama a cavalaria. E o cachorro sai e vai embora. E eles ficam ali atirando o restante das balas. E o cachorro passa pelos índios e corre para o Forte Apache. Aí no mesmo capítulo, eles começam a olhar e veem, acabou minha bala, outro acabou minha bala. E aí aqueles índios que estão rodando percebem isso e eles começam agora a ficar mais ferozes e eles começam a preparar agora para invadir ali no meio do carroção. E o tenente se despede, fala, foi um prazer servir com vocês. E um detalhe importante, né? O menino, esse pequenininho, bom tenente, e começam a se despedir, e aí toca uma música melódica, e eles estão agora prestes a serem trucidados pelos índios. Mas eis que lá ao longe, eles ouvem um clarim. E aí toca aquela musiquinha que eu não vou fazer o sonzinho dela aqui, você já ouviu, que é o som da cavalaria chegando. Aquele cachorro era esperto, gente. Eles levaram 6 dias andando. O cachorro pegou um atalho, chegou e voltou no mesmo dia. E a cavalaria vem. E tudo se renova. A salvação ocorre. E o Cabo Rusty e os seus amigos são salvos, porque a cavalaria vem. Fernando, o que tem a ver isso com a volta de Cristo, gente? Vou te explicar para você. No momento mais cruel da nossa vida, no verso... Deixa eu voltar aí. No capítulo 19, no verso 14, diz: E seguiam-nos os exércitos que há no céu montados de cavalos brancos. Quando nós tivermos para ser pego pelas hostes do inimigo, um grande sinal,
Jesus começa a vir. E os seus anjos e todo o céu vêm montados em cavalos brancos. Há, portanto, um exército celestial montado em cavalos brancos. E é por isso que Joel, ele ora: Senhor, manda os seus guerreiros. E esses que estão assentados nos cavalos são os anjos e os salvos, e já estão no céu. Apocalipse 4, versículo 4. E é nos ditos que eles possuem coroas, portanto são príncipes celestiais. E eles estão vindo para a terra para salvar o seu povo. Quem são esses reis do Oriente? A Senoite diz em primeiros escritos, na página 286, como os anjos da glória usam coroas em suas cabeças, como se fossem reis. E em grande conflito também lemos que os anjos estão coroados. Quem são esses reis do Oriente? São os nossos libertadores. Todo o céu vem para te buscar, meu amigo, minha amiga. O universo inteiro está olhando com grande expectativa o livramento que vem do Senhor. Está aí parado e vede o livramento que vem do Senhor vosso Deus. A mesma coisa que ocorreu lá no Vale de Josafá, que nos serve de exemplo do futuro. 3 reis vieram atacar o povo de Deus. 3 espíritos imundos reuniram o exército para atacar o povo de Deus. E Deus fala: fiquem parados. O livramento vem das mãos de Deus. Quando Jesus vem, ele destrói de vez o mal. O Armagedon é uma mensagem de conforto, pois mostra o triunfo glorioso de Cristo no seu povo. Mas se nós não tomarmos tempo para conhecê-la, Satanás cumpre o seu propósito e não deixar o povo de Deus alertar sobre o seu sutil plano e mantém obscura a mensagem de esperança para os fiéis dos últimos dias. Enquanto Satanás faz com que as pessoas olhem o conflito do Oriente Médio, faz com que as pessoas olhem para os conflitos que envolvem os Estados Unidos, enquanto ele engana as nações, dizendo: a interpretação aqui é que virá no futuro um homem, ele será o anticristo. Enquanto ele deturpa a profecia de tal forma que ele tira da interpretação dos cristãos todo o ministério, morte de Cristo e depois o início do apostolado. Ele tira, porque ele destrói a interpretação de de um dia te dei por um ano. Então nós temos que compreender a Bíblia à luz da Bíblia. Nós temos que compreender a palavra de Deus dessa forma. Agora, o Armagedon não é uma mensagem para você ficar tenebroso da sua vida. Porque quando essas coisas começarem a acontecer, alegrai-vos e erguei as vossas cabeças, pois a vossa redenção está próxima. Esse é o ponto. Um detalhe importante. E a pergunta que eu tenho para você: você compreendeu o que é o Armagedon? Tem mais outra parte ainda. Tem os exércitos de Deus se preparando, o exército inimigo também. E quais são as armas que o dragão vai usar contra você e contra mim? Mas você entendeu que a mensagem do Armagedon é muito mais do que lá no passado, no Monte Carmelo, houve um Armagedon. Não houve um Armagedon no Monte Carmelo, mas houve um Armagedon no céu, chamado Harmoedet, em hebraico arcaico, um aramaico arcaico, Harmoedet, lá no céu. Uma batalha entre os anjos de Deus e os anjos do inimigo, e o inimigo foi vencido. E ele veio a essa terra. Agora ele promove outra batalha, a batalha do Armagedon, ao qual também será destruído. A tua parte e a minha é estar no exército do correto e alertando as pessoas de que, olha, o caminho é aqui, não aquele. E a grande obra que Satanás está fazendo no mundo hoje não é tentando destruir a palavra de Deus, mas destruir a forma com que as pessoas interpretam, levando-as a erros, levando-as a um caminho que não tem saída. De quem que é a obra de pregar a verdade? Bom, Deus deu à Igreja Adventista do Sétimo Dia a autoridade para pregar
as 3 mensagens angélicas. Eu tenho 45 anos de igreja adventista, estudo Armagedon desde o ano 2000, então mais de 25 anos, né? E eu posso lhe dizer claramente que tudo aquilo que eu vi no passado está se cumprindo. No nosso próximo estudo, eu quero mostrar para vocês 2 profecias. O nosso povo falava, um dia vai acontecer. Elas aconteceram. E tem uma terceira, que é o grande divisor. Então veja o seguinte, qual será o nosso estudo na próxima semana? Os 2 exércitos se preparam e as armas do dragão. Como Satanás irá fazer para desviá-lo do caminho correto? O que já aconteceu para isso? E o final do Armagedon você acabou de ver. Nós iremos para o céu com Cristo. Mas até lá, nós temos uma obra a fazer. Que Deus te abençoe. Que você possa estar fazendo essa obra com alegria. Porque a mensagem é essa. Alegrai-vos. Porque o que a Bíblia falou, o que Deus decretou, está acontecendo. E todas as coisas boas de um novo céu, nova terra também irão acontecer. Vamos orar? Bondoso Deus e Pai que está nos céus, louvado seja o teu santo nome, porque através da tua palavra podemos ver, ó Pai, o maravilhoso plano da salvação que o Senhor tem para nós. Mas, Pai bendito, nós não desejamos ficar sozinhos, ou irmos sozinhos. Nós desejamos que todos aqueles que nós amamos possam estar conosco. Façamos, ó Pai, essa grande viagem celestial. Estejamos no céu pelos 1000 anos e depois que estejamos nessa terra pela eternidade, como teu povo, teus filhos. Abençoe a cada pessoa, a cada lar. Abençoe, ó Pai, para que possamos cada dia mais discernir o que o Senhor quer da nossa vida. É a bênção que te peço, em nome de Jesus. Amém. Até mais para você, até o nosso próximo estudo. Vamos lá. Deus te abençoe.